Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Matematizando com o Professor Rick. Na aula de hoje veremos sobre números primos. Tá? Bom, os números primos são tão importantes que no mundo da matemática também é conhecido como os átomos da matemática, para vocês verem o grau de importância. Né? Ele foi descoberto pelo grego Euclides, por volta de mais ou menos 300 a.C. Euclides, ele foi um professor, foi escritor, foi matemático. E nessa época também, ele acabou escrevendo um livro muito importante, Os Elementos. Esse livro teve 13 volumes. Tá? E Alexandria, na época, no mundo antigo, era conhecida como a capital da matemática. Né? Inclusive até falavam até que era a cidade do compasso e do esquadro, né? De tão conhecida que ela era. E tão conhecida que na época os gregos também, muito conhecido, né? O Tales de Mileto e Pitágoras visitavam inclusive a cidade de Alexandria para ver se tinham algumas novas informações a respeito do mundo da matemática. Tá bom? Bom, pessoal, então vamos lá, número primo. Todo número primo tem apenas dois divisores, tá? Que é o número 1. Já sabemos que o número 1 é divisível por qualquer número inteiro, né? E ele mesmo, ou seja, o próprio número. Como assim? Vamos lá aos exemplos, né? Eu fiz aqui alguns exemplos, são números primos. O número 2. Por que o 0 não entra? Por que o 1 não entra? Bom, primeiro, gente, o 0, eu já comentei que o 0 não é divisível por nenhum número. Não existe divisão por 0. Tá? O número 1 também não é considerado primo, porque ele não tem dois divisores. Lembra? Tem que ter apenas dois divisores. Nenhum, nem três. Apenas dois. Tá? Então, começamos com o número 2. O número 2, vocês podem perceber que ele é par. É o único número primo que é par. É o número 2. Tá? Então, 2, vamos lá. Divisível por 1, claro, todos eles são. E por ele mesmo, 2. O 3, os divisores de 3. Por 1 e por ele mesmo, por 3. O divisor de 5. Por 1 e por ele mesmo, 5. O divisor de 7. Por 1 e por ele mesmo, 7. Bom, todos os outros números que não são primos, chamamos de números compostos. Como assim? Bom, são aqueles que não são primos, como citei agora, né? Mas que têm mais de dois divisores. Então, veja bem, os números primos só podem ter dois divisores, que é o número 1 e ele mesmo. Os números compostos podem ter vários divisores, sendo a quantidade de acima de dois divisores, esse número é composto. Alguns exemplos aqui. Divisor de 4, nós temos o número 1, que é divisível por 4, o 2 divisível por 4 e ele mesmo 4. Tá? Então nós temos 3 divisores. Divisores de 6, nós temos o 1, o 2, o 3 e o 6. Nós temos 4 divisores. O número 8, os divisores de 8, nós temos o 1, o 2, o 3 e o 8. Temos 4 divisores. E o número 9, que é um número ímpar, mas não é primo. Tá? Nós temos, ele é divisível por 1, por 3 e por 9. Tá? Então são 3 divisores. Então esses são alguns exemplos de números compostos, porque, claro, são infinitos. E lembrando também, gente, que todo número primo é ímpar, com exceção do número 2, que é o único número primo que é par. Mas todos os números primos são ímpares. Tá bom, gente? Bom, outro item também muito importante aqui, gente, é a decomposição em fatores primos. Lembrando, então, que essa palavrinha fatores, ela vem lá do que a gente já viu sobre as 4 operações, inclusive sobre a adição. Os dois números que somamos, cada número
ele é conhecido como parcela, né? Tá? E então aqui, os fatores, como se trata da multiplicação, os números que multiplicamos são chamados de fatores, tá bom? Por isso que é a decomposição em fatores primos, tá? Bom, a decomposição em fatores primos é uma ferramenta muito importante para o desenvolvimento matemático, tá? E ela é conhecida formalmente no mundo da matemática, né, como teorema fundamental da aritmética. De repente, vocês encontram num livro, num site, né, esse nome aqui, teorema fundamental da aritmética. Ah, mas o que é isso? Isso nada mais é do que a decomposição em fatores primos, tá? Bom, com a decomposição dos fatores em fatores primos, a gente pode simplificar expressões numéricas ou algébricas. Tá? Só fazendo um parênteses, né? Expressões numéricas são aquelas expressões que contêm apenas números. E as expressões algébricas contêm letras. Tá bom? Então, por isso essa diferença. As numéricas só contêm números, as algébricas podem conter números e letras. Tá? E a gente também pode calcular o MDC. O MDC são as iniciais, né, do máximo divisor comum. E podemos calcular também o MMC, que são as iniciais de mínimo múltiplo comum de números inteiros. Aqui eu preparei dois exemplos, porém com o mesmo número, mas tem uma finalidade, tá? Por isso. Bom, vamos lá, gente. Para eu decompor, então, qualquer número inteiro, eu coloco o número inteiro do lado esquerdo, passo um traço, e do lado direito eu vou colocar os divisores, que são os primos. Não posso colocar aqui do lado direito, como divisor, nenhum outro número que não seja primo. Tá bom? Bom, como é que eu começo? Bom, eu posso começar pensando da seguinte forma. 126 é um número par. Então, é claro, não vou ficar aí pensando em 3, em 5, em 7, né, qualquer outro número. Eu vou direto ao número par. Coloco lá, divisível, vou dividir por 2. Tá? E uma forma simples de dividir por 2, que é quando a gente divide ao meio. Então vamos lá aqui, ó, simples. 12, qual a metade de 12? É 6. Qual a metade de 6? É 3. Pronto, dividi ao meio 126, que deu 63. Tá? Bom, 63 agora não é par. Então, é claro, eu vou fazer a tentativa por 3. 63 dividido por 3 vai dar 21. Deu exato. Ótimo. 21. 21 tem na tabuada do 3, né? Então, vamos dividir por 3 também. Então, ó, 21 dividido por 3, o resultado, você coloca embaixo, né? Vai dar 7. E agora, 7 é um número primo. Não dá para dividir por nenhum outro número, né? Que não seja 1 e ele mesmo. Então, é claro, vamos dividir o 7 por 7 e vai dar 1. Quando chega no 1, acabou a decomposição. Tá bom? Aí a gente volta aqui do lado direito, a gente vai ver se tem alguns números repetidos. Tá? No caso aqui nós temos o número 3. Então é claro, 3 vezes 3 transforma numa potência, né? Vai ficar 3 ao quadrado. Né? 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Tá bom? É o único. O número 2 está sozinho e o 7 está sozinho. Então agora eu vou escrever aqui embaixo a decomposição do número 126 na forma fatorada, né? Em fatores primos. Né? Ou seja, o 2 é primo, 3 é primo, 7 é primo. E é uma multiplicação. Então o que eu fiz aqui? Ó? Eu copiei o número 2, coloquei aqui, pus o sinal de multiplicação, peguei o 3 ao quadrado, pus o sinal de multiplicação e peguei o 7. Esta é a forma fatorada do número 126. Tá? Bom, gente, o motivo de eu ter colocado novamente o número 126 exatamente porque eu não preciso começar com o número 2 porque ele é número par. De repente esse número, como aconteceu aqui, é divisível por 3. Então não importa de que forma que você vai começar, desde que dê a conta exata, é o que precisa. Tá? Então aqui eu comecei com o número 3. Então 126 dividido por 3, a gente obtém 42.
E 42 é par. Então, é claro, agora eu só vou dividir por 2. Né? Então, 42 dividido por 2 vai dar 21. E aí, 21, voltamos lá na tabuada do 3, né? 21 dividido por 3, vamos ter como resultado o número 7. E é claro, o 7, né, como aconteceu aqui, é um número primo, então só vai ser divisível por ele mesmo. Então, 7 dividido por 7 vai dar 1. Chegou no 1, acabou a conta. Tá? Voltamos aqui do lado direito, né, e fazemos o mesmo trabalho. Tá? Vamos ver se tem algum número repetido. Se tiver, a gente transforma ele em potência. Então, olha, nós temos um número 3 aqui em cima e outro aqui embaixo. Não tem problema. Separamos ele e colocamos 3 ao quadrado. Tá? Aqui, escrevemos aqui, podemos começar com 3 ao quadrado sem problema nenhum. É uma multiplicação. Então, a ordem dos fatores não vai alterar o resultado. Mas eu comecei igual, para mostrar que não muda nada. Tá? Então, eu peguei o número 2, que estava sozinho, né? Coloquei o sinal de vezes, coloquei o 3 ao quadrado, o sinal de vezes, e o número 7. Tá? Então, esta é a forma fatorada, que é exatamente a mesma coisa. Tá bom, pessoal? Até a próxima aula.